Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos dando início para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 2, na verdade 3.0. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas para retomarmos a nossa jornada. Que bom ter vocês aqui para continuarmos aprofundando nos ensinamentos sistêmicos, familiares, espirituais, emocionais. Nosso processo é bem completo aí para estudarmos esse universo terapêutico por meio, agora nessa jornada, deste livro aqui, ó, Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger, tá? Organizado por Johannes Neuhauser. E hoje vamos para a parte 2. É uma parte grande, então vai ser dividido em mais de uma live. Tá? Esse livro é dividido em determinadas partes e cada uma delas é grande, com vários temas. Então, nós vamos dividir o estudo nesse sentido, certo? Então, a gente começa hoje, ó. Que página para vocês se alinharem, tá? Para quem não tá com o livro ainda, eu oriento comprar, mas se você não puder comprar agora, entra lá no canal do Telegram que o PDF tá facilitado lá. Entra pelo link do perfil, certo? Para você acompanhar de forma mais profunda. Página 27. Hoje a gente vai conversar da página 27 até página 27 até a página 39, mais ou menos, tá? Os ensinamentos de hoje. Então vamos. Tá? Maravilha. Como que ele começa aqui o capítulo fazendo uma introdução da área de casal, né? Ele fala o seguinte, que o relacionamento de casal, ele chama de a época culminante da vida. Ele fala que é a vida e sua plena realização. Tá? E ele diz o seguinte, que a criança e depois mais tarde o adolescente, ele se desenvolve nessa direção. E é verdade mesmo. Se você parar para perceber, quando a gente deixa de ser criança, é quando a gente começa já a se envolver, né, nos namorinhos ali, nas paquerinhas. Pode parar para perceber. E depois, a cada fase da vida, a tendência é você se aprofundar mais na área amorosa de alguma forma. Por exemplo, casamento, noivado, casamento, filhos e netos e por aí vai. São fases, né? Por isso que eu sempre pego no pé, que quando você se fecha nessa área, você compromete o seu desenvolvimento em algumas coisas. Tá? Temporariamente é importante, dependendo do que aconteceu na sua vida e tudo mais, a fase que você tá, para você se encontrar, para você se transformar, para você se lapidar em algum ponto, né? Para você viver o luto de uma relação que aconteceu e tudo mais. Beleza. Agora, se você continua com esse fechamento, é uma forma de fechamento para a vida como um todo. Tá?
e para todo um conjunto de possibilidades que esse tipo de interação, que esse tipo de relação possibilita no crescimento e no desfrute da vida. Sempre vai cobrar um preço, entende? Eu digo assim, para ficar mais fácil da gente entender, não é à toa que chama área amorosa. Tá? A área amorosa é o coração da vida. Parem para perceber sobre isso. É o maestro da vida. Como? Presta atenção. Se eu pegar e avaliar a minha área amorosa, o meu destino, as minhas escolhas, até quem eu sou, foi muito determinado por meio disso. Se for parar para analisar a minha vida, o que dá o sentido e o que dá a direção para a minha vida? É o meu relacionamento com a Marina. Se eu viesse a terminar com ela, se o nosso relacionamento terminasse, todo o meu destino mudaria a rota totalmente, entende? Por isso que eu falo que essa área é a área que é o maestro da vida, ela determina a direção. Até porque quando você está num relacionamento, o seu destino ele vai ser uma resultante, uma somatória de destinos somados entre o seu e a pessoa que está ao seu lado. Consegue entender? Quando você está com alguém, o destino da sua vida vai ser uma somatória de destinos da pessoa que você está do seu lado. Vai determinar muita coisa. Pode parar para perceber, quando você termina um relacionamento, mesmo um namoro, claro, quanto mais vai aprofundando o relacionamento, mais isso vai se consolidando. Né? Pode parar para perceber, se você está com alguém, perceba as suas decisões. Se você está com alguém, perceba as suas decisões em todas as áreas da vida. Elas vão para uma direção. E qual direção deve ser essa? A visão do casal. O propósito em conjunto do casal. Se o casal não tem um propósito, se o casal não tem propósito em conjunto, se o casal não tem propósito em conjunto, é um casal que tem uma ligação fraca e é a tendência, né, no longo prazo, eles não conseguirem se perpetuar. Tá? Que a alma precisa de propósito e direcionamento. E a nossa mente também. Tá? Aí a Valéria perguntou, e quando estamos sem relacionamento amoroso, nosso destino está somente relacionado a nós mesmos? Não totalmente, principalmente se você já teve um relacionamento passado, se você já tem filhos com outra pessoa e tudo mais, o seu passado, ele está influenciando ainda no seu destino atual. Vamos supor que o seu passado foi sofrido. Você passou coisas complicadas no relacionamento atual e você, com base nisso, você decidiu não estar com mais ninguém. Entende que esse destino, essas escolhas que você está fazendo agora, tem a ver com a outra pessoa. A outra pessoa ainda está comandando, influenciando o seu destino. Entende? Se a gente só pode falar que o seu destino está relacionado somente a você mesmo, se você está realmente seguindo o seu coração e não está ouvindo as vozes dos traumas, dos medos, das crenças limitantes e tudo mais. E eu tenho certeza que se você verdadeiramente ouvir seu coração e seguir seu coração de verdade, você se abre para a área amorosa. Entenderam? A maioria das pessoas que estão fechadas na área amorosa não estão seguindo o seu coração. Estão seguindo os medos,
estão seguindo os traumas, estão seguindo as crenças limitantes que foram criadas com base nas experiências difíceis, crenças limitantes para se proteger, crença limitante para se defender de um possível novo sofrimento. Mas aí você está sempre num casulo, você está sempre numa caverna, fechado para o amor. Porque vai que eu passo, né? Vai que eu passo algo complicado de novo. Eu tô melhor assim. Vai a fundo que você vai ver que tem algum trauma falando, algum receio, algum medo de repetir a história dos seus pais, dos seus avós ou algo do seu passado. Na maioria das vezes. Eu atendo muita gente, hein, pessoal, para poder falar isso. Na grande maioria das vezes. Ou eu não quero me relacionar, ou eu não quero ter filhos, ou eu não quero me casar. É um trauma que está falando ali. Raramente, realmente é uma escolha realmente consciente, é uma escolha de propósito de vida, é uma questão que realmente a pessoa precisa cumprir estando assim na vida dela. Muito raramente, muito raramente. E ela tem que ter um propósito muito específico em alguma coisa onde ela precisa sacrificar a área amorosa. Sei lá, ela tem uma missão realmente muito forte como padre, como, sei lá, uma outra pessoa que precisa abdicar realmente disso, mas é muito raro, muito raro. E se ela tiver esse propósito realmente, ela vai estar realmente num propósito muito bem consolidado nesse sentido. Então investiga, vai a fundo que você vai encontrar um trauma, um medo, uma crença limitante, né? Uma crença limitante que está né, te pegando de alguma maneira. Entende? E o que o Bert Hellinger fala? Viver é relacionar-se. Viver é relacionar-se. Lembra? Viver é relacionar-se. Ou seja, é um fechamento para a vida, para um percentual da vida. E você se fecha para muitas possibilidades de crescimento, para muitas trocas construtivas. O outro como um espelho, como um complemento, ele atua, mesmo que muitas vezes por desafios relacionais. Eu já trouxe aqui que a maioria dos pontos que eu cresci realmente, que eu amadureci realmente, foi em desafios com a Marina. Para eu enxergar, se eu não tivesse com ela, eu não teria enxergado um monte de ponto cego meu que ela atuou para mostrar minhas falhas, minhas fraquezas. Da mesma forma eu com ela. E nas nossas trocas positivas ou desafiantes, eu pude crescer coisas que sozinho eu não conseguiria. Da mesma maneira, eu estou experienciando agora com o Ravi, nosso filho. Eu estou crescendo coisas que só por meio da paternidade eu cresceria. Não adianta falar que eu aprenderia essas coisas que eu estou aprendendo se eu não estivesse experienciando essa identidade. É um universo à parte, é um universo específico. Essa coisa de você que o Bert Hellinger fala, renúncia, que é o que trava muito na área de relacionamentos, que as pessoas querem amar verdadeiramente sem renunciar a coisas do ego. E aqui nesse capítulo ele traz bastante coisas da juventude. Pode ver casais que você conhece, onde parece que um deles está resistindo passar de fase.
Sabe aquela... Você pode ver muitos casais onde o homem, principalmente o homem nesse sentido, o homem não sai daquela juventude, sabe? Fica naquela roda de amigos ainda, só quer como se tivesse aquela turma, a turma da balada ou a turma da faculdade, e deixando responsabilidades em casa, como filho, trabalho, trazer mais dinheiro, maturidade, dar uma assistência melhor. Isso às vezes só quer ficar na bebida e só quer saber do futebol. E entende? A pessoa não é por inteiro, mas numa das partes da psicologia dela, ela está recusando amadurecer. Ela está recusando passar de nível no seu desenvolvimento, está parado numa fase da vida. Eu vejo, tem amigos meus que eu acompanho muitas vezes, a pessoa está parada ainda naquela fase nossa da faculdade, da juventude, em várias coisas. E isso cobra um preço na área amorosa, na área de filhos, né? Resistência ao crescimento. O Hélio, para quem acompanha o Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. Resistência ao crescimento. Resistência em soltar o velho eu, assumir um novo nível de maturidade, de compromisso, de tomar responsabilidade. Vocês entendem que muitas pessoas resistem em avançar para compromisso, para casamento, para filhos, por medo de assumir responsabilidade? Por fuga de assumir responsabilidade perante outra pessoa, perante uma família, por exemplo? Não tem como nós sermos um bom namorado, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, se a gente não tiver disposto a assumir responsabilidades. E para assumir responsabilidades, você precisa renunciar a coisas do ego. Por exemplo, depois que o Ravi entrou, trouxe todo um conjunto de demanda, de tempo, de energia, de responsabilidade, que eu precisei abdicar. Eu precisei abdicar de coisas do meu interesse pessoal por ele, pela Marina. Por exemplo, eu estava praticando triatlo, que é o quê? É muito tempo de exercício, são 3 esportes, né? Mais musculação e tudo. Eu reduzi isso, o tanto de atividade que eu estava reduzindo, atividade esportiva, eu precisei reduzir isso para uns 40% do que eu fazia. Agora eu estou continuo com o treino na musculação e alterno as outras práticas. Não consigo fazer junto. O meu tempo dedicado a produzir financeiramente e a estar presente para eles assumiu lados que eram coisas minhas pessoais. Eu não deixei de fazer, porque senão, se você não se nutre, isso cobra um preço. Mas precisei ter todo um alinhamento de prioridade. E muitos resistem em soltar coisas do ego, coisas do passado que estão apegados ainda em prol de uma relação, em prol de uma família. Tá? A Jeane perguntou ali, ó. E quando a pessoa não teve as fases do namoro, tem tendência a não dar certo um relacionamento? Eu não entendi muito bem, Jeane. Tipo, já foi para um casamento muito direto? Já foi para um filho muito rápido? É isso que você está querendo dizer? Não necessariamente isso cobra um preço. Até porque para um relacionamento dar certo plenamente, você nunca pode deixar de ser namorado. Entenda isso, Jeane. Você nunca pode deixar de ser namorado. Esse é um grande erro dos casais. Depois que viram pai e mãe, por exemplo, apaga o namoro, apaga o homem e a mulher, apaga o casal, apaga os momentos românticos e fica só sendo pai e mãe. Eu e a Marina, a gente não permite isso.
tem os nossos momentos. Tem os nossos momentos. Tem as coisas que é importante para nós. E a gente organiza e tem a nossa conexão. O casal está em primeiro lugar. Entenda isso. O casal está em primeiro lugar, depois os filhos. Por quê? Porque cuidar do casal é cuidar do filho. Quanto melhor estiver o casal, mais leve fica o filho, melhor fica o filho. A família fica com a sua base sólida. Agora, quando o casal se esquece para só ficar em função do filho, a base se afasta, perde o elo de ligação profunda. Porque são identidades diferentes, pai, mãe, marido e esposa. E precisa cuidar separadamente. É difícil mesmo, Edno, e é por isso que a maioria dos casais de longo prazo se afastam, tem traição, tem separação, porque cometem esse erro hierárquico. É um erro hierárquico. Porque sem o pai e a mãe o filho não existe. Por isso que o pai e a mãe é importante. Sem a relação de casal o filho não existiria. Vem primeiro. É uma base. O filho é um prolongamento da relação de casal. Tá? Então entenda o seguinte. Quando uma pessoa resiste em renunciar à infância, resiste em renunciar à juventude, resiste em renunciar os seus interesses pessoais que comprometem um relacionamento de casal e a continuação desse relacionamento e a progressão em níveis desse relacionamento, a relação vai ficar perneta. E aí a Edna perguntou, como retomar isso então? Olha mais para o marido. Olha mais para o marido, olha mais para a relação. Faz aquilo que vocês faziam no começo do relacionamento. Separa mais tempo. Separa mais atenção. Ao invés de ficar na codependência com o filho. Até porque é pesado. É pesado para o filho. Vocês acham que estão ajudando o filho? Imagina na alma do filho ou da filha ele sentir inconscientemente que ele, de alguma forma, está sendo o motivo do afastamento dos pais. E ele vai carregar isso, sem perceber. Se o casal se esquece para só olhar para o filho, e isso prejudica o relacionamento de casal ao ponto muitas vezes de até levar à separação, o filho vai carregar essa culpa, esse peso, inconscientemente. Inconscientemente. Então ressignifica. Cuidar do meu relacionamento de casal é cuidar do meu filho também. Você vai ver se você não ajusta a prioridade. Separa tempo também, separa energia. Tá? Faz o que vocês faziam no começo do relacionamento. Qual é a regra? Relacionamento de casal. Entender para atender plenamente as necessidades do outro. E da mesma forma, comunicar as suas necessidades. Que é outro ponto que ele fala aqui, a importância da comunicação específica. Então você precisa entender para atender plenamente as necessidades do outro, porque isso que é amor. O amor é você sair de si mesmo, mas você também tem que se amar, né? Tem que ter esse filtro também, não é amar o outro para você não receber, ficar se prejudicando, ser passiva com determinadas coisas. Esse auto-amor, né, precisa estar
Está na lista ali também. Então é entender para atender a necessidade do outro e você com abertura para o recebimento e comunicando as suas necessidades, os seus valores, as suas regras, só que de uma forma específica. Por exemplo, ele até coloca aqui nesse capítulo, a pessoa fala: ai, eu quero que você me ame mais. Vocês entendem que isso é uma linguagem muito vaga? É uma linguagem vaga. A pessoa vai pensar, o que é amar mais para ela? Que você até lembra, cada um tem uma linguagem do amor, né? O que seria amar mais? Aí a pessoa tem que responder essa pergunta. O que precisa acontecer para você se sentir amada? Entende? É assim que você tem que levar as suas comunicações. A pessoa fala assim, eu preciso que você seja mais amoroso. Mas, às vezes, na linguagem da pessoa, ela está sendo amorosa. Por exemplo, se ela tem uma linguagem de serviço. Igual, por exemplo, a Edna aí. Trabalha pelo filho. É uma linguagem do amor. Trabalha pelos objetivos do casal. É uma linguagem do amor. Serviço. Trabalha em prol dos seus. Mas a linguagem, às vezes, do amor da outra pessoa é contato físico. Então, precisa comunicar. Do tipo, olha, eu gostaria que você estivesse mais fisicamente em contato comigo. Que a gente tivesse mais contato físico, mais carinho. Tem que ter especificidade na relação. Por quê? Porque para eu me sentir amada, eu preciso sentir que eu estou recebendo carinho. É uma regra da pessoa. Tem outras pessoas que, para se sentirem amadas, precisam ouvir elogios, ouvir reconhecimento, ouvir que é importante. É uma linguagem do amor diferente. Entende? Então, cuidado com comunicação. Comunicação vaga não ajuda um relacionamento. Comunicação vaga é complicado no relacionamento. E cuidado, Edna, você que está trabalhando demais, e eu também tenho esse padrão, se deixar, passo o dia inteiro. Qual é o sentido da nossa vida? Para que você trabalha? Não é só para o seu sentimento de reconhecimento, você também trabalha pela sua família. Mas se você sacrifica demais o contato com a sua família, a conexão com eles, se você não encontra um ponto de equilíbrio ideal nesse sentido, as coisas começam a perder sentido com o tempo, tá? As coisas começam a perder sentido com o tempo. Tá? E eu já tive experiências nesse sentido. Então agora, aqui em relação a Marino, Ravi, a gente tem um termômetro. Ó. Vamos fazer alguma coisa aqui nesse dia, no final de semana, não sei o que, vamos organizar uma viagem, alguma coisa, separa esse dia aqui, não sei o que, porque tem um ponto de equilíbrio. Senão começa a ter um distanciamento, que é o que vocês têm que tomar cuidado. Distanciamento afetivo ou distanciamento sexual só pode ser por um curto período de tempo. Ou, por exemplo, hiperfoco no trabalho. Às vezes vai ter uma fase que você vai pôr um hiperfoco, para dar um salto de resultado. Aí você conversa com a família, comunica com a família e pede para eles entrar junto no jogo. Que tem um começo, meio e fim. Ó, até no máximo 3 meses. Depois você dá uma equilibrada, nutre. E aí depois você pode fazer um outro hiperfoco. Agora, se ficar um distanciamento por muito tempo, o casal vai fazendo assim, devagarzinho, aí fica essa distância aqui, ó. É onde abre precedente ou para terminar, para se afastar, ou para alguém entrar no meio, né?
Eu vejo casais que passam ou passaram situações de traição. Grande parte deles, quase a maioria, já vinham com um afastamento prolongado, seja no afeto, no centro cardíaco, ou seja na sexualidade. Já vai abrindo, o casal fica vulnerável. Você não pode permitir. Outra coisa é permitir empilhamento emocional. O que seria empilhamento emocional? Muita coisa mal resolvida. Muita coisa mal resolvida e reprimida. Emoções negativas reprimidas entre os dois. Aí cria aquele campo de atrito, sabe? Não pode chegar perto que já dá aquela faísca de coisas mal resolvidas. Precisa sentar e ter aquela DR. Aquela com respeito, senão não adianta. Senão a pessoa se fecha e ferrou. Aí não tem conversa mais. Já começa acusando, apontando o dedo. Precisa ser um processo bem com amortecimento na comunicação. Para quem estuda comunicação, não adianta você chegar já. Tem que ter um amortecimento na comunicação e reconhecendo a sua parte, senão não tem conversa. E o empilhamento emocional vai cobrar um preço no longo prazo. Então, não se permita dormir brigado, não pode dormir brigado. O ideal é resolver o que precisa resolver antes de dormir. Tá? Pelo menos dá uma pacificada e depois aprofunda no assunto, tal, uma acalmada. Né? E precisa fazer um inventário pessoal, tirar o foco do outro. É aí que está um dos grandes segredos. E eu posso falar que talvez esse seja o grande segredo do meu relacionamento com a Marina. Talvez seja o grande ponto. Se forem perguntar qual é o segredo, tem dois. Esse é um dos principais. Qual que é o segredo? Tudo aquilo que acontece ou já aconteceu no nosso relacionamento, por causa dessa nossa consciência espiritual e terapêutica, a gente tira o foco do outro. Tira o foco do outro e olha para si mesmo, a sua parte. E como que você está criando e atraindo essa situação? Qual é o seu lado na história? Entendam o seguinte, pessoal. Tudo que acontece numa relação, eu sei que pode ser difícil você, às vezes, aceitar isso. Mas tudo que acontece numa relação é 50% de cada um. Tudo. Você vai pegar uma briga, um conflito. Tem 50% que é a responsabilidade de uma pessoa. E tem o outro 50% que é a responsabilidade da outra pessoa. Aí você vai falar, mas essa pessoa me feriu, essa pessoa me agrediu, até tá circulando algo bem complicado nas redes sociais aí, né? Nesse sentido. Mas, por exemplo, se você investigar o campo da mulher que passou por essa situação, você vai ver que os sinais já estavam claros, o porquê que ela escolheu uma pessoa com essa característica, o porquê que aconteceu outras coisas mais leves e a pessoa continuou na relação. São várias questões onde a pessoa tem ressonância. Inconscientemente criou e atraiu essa situação por algum motivo. E é uma verdade dura de engolir. Tá? Agora, não exclui, não justifica, tá? Pode até explicar, mas não justifica o lado do outro, que precisa pagar por isso. Tanto pela justiça dos homens, quanto pela justiça divina. A conta chega. Tá? Agora, essa mulher que passou por isso,
se ela não trabalha o seu ponto ressonante, e como ela criou e atraiu essa situação, o seu 50%, dali a pouco a pessoa está com um agressor de novo. Bom, vamos lá. A maioria do público aqui é mulheres, certo? Nós temos aqui maioria mulheres. Mulherada, vamos lá, vai papo reto, papo sério. Se não é vocês, alguma amiga ou alguma mulher da família, vocês conhecem aquela pessoa que fala, nossa, eu tenho dedo podre? Vocês conhecem alguém nesse sentido? Vocês conhecem alguém que parece que só escolhe o tipo de homem que vai ferir ela de alguma maneira? Vocês conhecem ou não? Quem conhece? Coloca no chat. Quem conhece? Vamos lá. Porque eu não quero que vocês fiquem bravas comigo, achando que eu estou sendo leviano com a parte do outro. Não estou sendo leviano com a parte do outro. Esse homem que fez isso aí precisa pagar pelo que ele fez e sentir as consequências, para que sua alma aprenda, né? Que causar dor no outro dessa forma tem consequências. Né? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Tem homem com o dedo podre também, Fran, bem lembrado, com certeza. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem enxergar que esse destino, está sendo criado por essa pessoa? Porque essa pessoa ela pode entrar numa filosofia do tipo, nenhum homem presta, ou nenhuma mulher presta, as mulheres não prestam, os homens não prestam. Se você vê o discurso das pessoas nas mídias sociais, eles vão por esse lado, a culpa é dos outros. É porque nenhum homem presta, porque nenhuma mulher presta. A pessoa que faz essa afirmação, ela está olhando para os seus 50%? O que está fazendo ela atrair esse tipo de homem ou esse tipo de mulher? Se a pessoa não olhar esse seu 50% e resolver essa ressonância que ela está, vai trocar o personagem, mas a história vai ser a mesma na área de casal, entendeu? E o que traz muito isso, que é um outro ponto que o Bert fala aqui, nesse capítulo. O que traz muito esse problema? Traumas de infância mal resolvidos. Principalmente que envolva, depois do trauma, exclusão. Principalmente que envolva algum tipo de agressor, algo nesse sentido. Né? Que aí a pessoa replica a experiência. É uma busca da consciência de integrar e curar a experiência traumática, a repetição. Entenda o seguinte, a repetição é uma busca da consciência de integrar e curar aquilo que não está curado. Por isso que repete, para trazer de novo, para curar lá na raiz. Não curou na raiz, então traz de novo uma experiência parecida para ver se toca lá na raiz e realmente cura. Não curou de novo, a experiência volta de novo. Até porque toda a experiência traumática, toda a questão relacional mal resolvida, seja na área de casal, que o trauma não só é da família, às vezes é de antigo relacionamento. Todo trauma mal resolvido, ele faz com que fique em nós uma carga emocional, ok? Uma carga emocional. Essa carga emocional é uma energia. Essa carga emocional é uma energia.
que está em você, está no seu campo, na sua consciência, no seu nível espiritual, sistêmico, subconsciente. E essa energia, ela atrai mais do mesmo. Ela atrai mais do mesmo. Por isso que, assim, não tem como você fugir. Por isso que eu falo, não adianta você reprimir as coisas, não adianta você falar o tempo cura tudo, que é a maior mentira de todas. Não adianta você fugir, você precisa resolver aquilo que precisa resolver. Senão, a energia das coisas mal resolvidas vão atrair a mesma experiência de novo para você. Seja coisa com a sua mãe, seja coisa com o seu pai, seja coisa com o irmão, seja coisa na área de trabalho, seja coisa com um antigo parceiro, seja coisa com um amigo, não importa. Aquilo que você reprimiu, que tem uma intensidade emocional, vai fazer com que traga mais do mesmo depois, não tem jeito, a energia está em você e vai atuar na sua lei da atração. A energia está em você e vai atuar na sua lei da atração. Não dá para fugir disso, não tem como escapar disso. Resolva os assuntos inacabados. Tá? Os traumas de infância mal resolvidos, ou os traumas de antigo relacionamento mal resolvido, vão cobrar um preço no próximo relacionamento. Vão cobrar um preço na área de casal. Vão cobrar um preço no relacionamento que vem depois. Vai haver uma projeção. Não tem jeito. A outra pessoa que vem depois vai pagar um preço pela história mal resolvida do outro. Porque o outro, sem perceber, esse conteúdo mal resolvido vai ser gatilhado em algum momento por quem chega depois. Tem como escapar disso. E a pessoa com traumas mal resolvidos, ela fica com o coração fechado em algum ponto. E aí não consegue estar plenamente disponível e aberto para outra pessoa. E outra coisa também, o corpo fica na defensiva. Então a pessoa, numa questão de conexão afetiva, corpo a corpo, ou numa conexão sexual, a pessoa tá uma pedra. A pessoa tá uma pedra, tá gelada, tá parecendo um muro. Tem um muro para conseguir conectar com a pessoa e vai cobrar um preço no relacionamento. Então essas cargas traumáticas no corpo, essa defesa precisa ser liberada. Eu tinha isso, um exemplo meu, eu tinha isso, né? Pelo fato de eu vir de uma família muito agressiva, apanhei pra caramba, e pela questão do bullying que eu passei, pelo fato de ser obeso, né? Eu criei uma armadura, eu tinha uma armadura, vocês não fazem ideia como eu era fechado nesse sentido, sabe? E isso cobrava um preço muito grande no meu relacionamento com a Marina. Precisei trabalhar várias liberações dessas cargas, dessas defesas, de abrir meu coração, né? Inclusive meu resultado no trabalho. Meu resultado de trabalho, não conseguia ter o resultado porque eu era muito fechado, né? Por exemplo, eu tô aqui me abrindo para vocês. Não conseguia plenamente, porque tinha toda uma defesa, um receio de ser agredido novamente. Então todas as áreas são beneficiadas. Por isso que eu falo, quando você se abre na área amorosa plenamente, verdadeiramente, e vive isso na sua plenitude, sua saúde melhora. A área profissional melhora, porque você vibra amor, você vai atrair um monte de coisa boa. Espiritualidade melhora, você expande. O amor é a energia criativa e expansiva, é a energia magnética, por exemplo, que atrai cliente. Vocês sabiam que o centro
o centro energético, terapeutas, ó, caiam na real, tá? Vocês sabiam que os dois principais centros energéticos que atraem clientes é o centro energético sexual e o centro energético amoroso, afetivo, coração. Se você tá com o coração fechado, se você tá com a sexualidade travada, o seu poder de atração, de magnetismo pessoal, de atrair clientes, vai lá embaixo. Entendeu? E aí? Precisa abrir seu coração, tirar essas defesas aí, essas correntes, esse guardião aí, né? Esse policial que você colocou aqui. E o seu corpo, a sua sexualidade, precisa destravar também. Aí existem vários caminhos, tá? Por exemplo, o yoga é um bom caminho, massagem, a liberação do trauma, tem vários caminhos aí. Trabalho nos chakras, acupuntura, shiatsu, hipnose. Caminho é o que não falta para destravar afetivamente ou corporalmente. Entende? Agora, se o seu maior objetivo de vida é você se defender e ficar nessa segurança, vai comprometer. Compromete, inclusive, igual eu falo, pessoal aí, os terapeutas que querem se divulgar e não conseguem. Por quê? Estão na defensiva. Estão na defensiva de se abrir, de se permitir ser vulnerável para mostrar o seu valor. Cobra um preço. Tá? Você fica muito autocentrado para a sua proteção. Aí tem um ponto importante que eu falei em relação à questão da renúncia, que é importante enfatizar. A renúncia. Porque tem mulheres, por exemplo, principalmente, homens também, mas é menos. As mulheres tendem a ter esse sacrifício muito grande, esse doar excessivo muito grande. Tá? Por exemplo, vamos lá. Quem aqui que está aqui tem muita facilidade nessa renúncia pessoal e tende a ir para um lado de doar excessivamente? Coloca no chat aí, vamos ver. Vamos ver. Quem aqui tem essa parte da renúncia fácil e justamente por causa disso vai para um lado de doar excessivamente? De se sacrificar demais, exageradamente? Vocês vão ver a quantidade de pessoas aí. Maioria. Exatamente, não. Isso não dá certo, Eliane. Não dá certo, ok, pessoal? Você pesa a consciência do outro com esse comportamento. Fica pesado para o outro retribuir, tá? Lei do equilíbrio. Lei do equilíbrio é a lei que você mais precisa gerenciar num relacionamento. Lei do equilíbrio. Certo? Entendam o seguinte. Essa questão dos 50%, ela é crucial. Você não pode renunciar mais do que 50% para um relacionamento dar certo. É didático essa questão dos 50%. Imagina que tem uma faixa aqui de 60 a 40. Tem uma faixa central aqui, ok? Uma faixa central aqui, tá?
Você só pode se sacrificar até aqui para o relacionamento dar certo, até essa faixa. Esse outro lado aqui é a pessoa que tem que andar, é ela que tem que fazer a parte dela. Se você vai fazer todo o 100% para o relacionamento dar certo, não vai dar certo. Vai pesar na consciência do outro, você vai ficar ressentida, vai ficar um vazio. Você só pode ir até aqui. E da mesma maneira, a forma como cada família funciona, a forma como cada sistema funciona, como cada pessoa funciona, também precisa encontrar um ponto central de comunhão. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi essa semana. Uma mulher. Na família dela, é incabível a mulher fazer determinadas coisas. Por exemplo, vamos supor que pede comida e chega. Na família dela é tradicional que o homem faça esse serviço, esse cavalheirismo, esse sacrifício, essa questão de ir lá e pegar e agradar a mulher nesse sentido, entendeu? Já na família do homem, o sistema funcionava diferente e a mulher fazia tudo. É a mulher que, essas coisas da casa, essas coisas nesse sentido, a mulher, a mãe que fazia tudo, ela que ia buscar, ela que ficava nessa coisa do servir ali. Isso estava dando um problema no relacionamento, porque ela sentia que ele não fazia o óbvio, não fazia o papel de homem. E na cabeça do rapaz, ela não estava fazendo o papel da mulher. Por quê? O sistema de crença de cada sistema, de cada família, a tradição de cada família. Nenhuma tradição pode se sobrepor sobre a outra num relacionamento. Precisa encontrar um ponto central. Qual que foi a solução que eu dei que ela falou, nossa, que simples, né? Qual que é a solução que eu dei? Toda vez que vocês pedirem comida, vocês alternam. Uma vez vai você buscar, uma vez vai o outro. Aí vocês perguntam, quem foi a última vez? Agora vai você. Pronto. O ponto central. Nutre os dois sistemas. A forma de funcionar dos dois sistemas. Onde essa mulher vai precisar ceder esse 50% que no sistema dela não tinha, e ele vai precisar ceder os 50% para nutrir como funciona o sistema dela. Só um minuto que o vento abriu a porta. Entendeu? Mesma coisa a religião. E se tem religião diferente? O casal. Outra coisa funciona diferente. Vai precisar achar uma crença central, um ponto em comum entre as duas religiões, uma crença somada dos dois, algo nesse sentido. Se um lado quer dominar o outro e fazer prevalecer a sua forma como funciona, ou se um lado quer sacrificar tudo de como funciona o seu sistema para só aderir o outro, não dá certo. Com o tempo cobra um preço. Entendeu? E é por isso que o Bert Hellinger fala, o relacionamento de casal, ele tem a função de fazer o quê? Crescer com o diferente. Não é verdade? Porque imagina só, qual seria a utilidade de você estar com uma outra pessoa se ela é totalmente igual a você? Tudo igual. Não tem nenhum ponto de vista diferente, não vai agregar nada de novo. Não faz sentido para sua alma se conectar com quem é totalmente igual. Tudo igual. Tem que ter oposição. O yin e yang no universo, né? A oposição dos polos que potencializou tudo.
Entende? Então para de querer fazer com que a outra pessoa seja igual a você. Para de querer fazer com que a outra pessoa funcione igual a você. Você precisa encontrar o valor no diferente. Aprender com o diferente. E a pessoa também aprender com o diferente. Essa coisa de querer reeducar o outro, que ele fala que converter o outro na área de relacionamento, isso é controle, manipulação. E você não está amando o outro pelo que ele é. Você quer converter ele numa versão que é a versão que você ama. Entende? Como eu atendo muito mulheres, eu percebo que isso é um padrão muito comum em vocês. Que padrão? Qual padrão? A pessoa começa com uma pessoa ali na área de relacionamento, por carência, porque quer fazer dar certo a área de relacionamento e tudo mais. Começa com uma pessoa. E já vê que não está muito bem alinhado em vários pontos. Mas mesmo assim ela vai indo. E ela já sabia que a pessoa era desse jeito. Por exemplo, tem pessoas que eu atendo que estão ali numa queixa em relação ao marido ou namorado, seja o que for, e aí eu pergunto, desde quando a pessoa é assim? Desde quando eu conheci. Uai, mas se você já sabia que a pessoa era assim, que ela funcionava dessa forma, e agora você está buscando converter ela numa versão que é a versão que você queria. Entende a fantasia? A pessoa escolhe uma pessoa que é torta naquilo que ela não gosta, que ela não aceita, e ao longo do processo ela fica tentando torcer, converter a pessoa na versão que eu gostaria desde o início. Vocês acham que isso vai dar certo? Responde para mim. Vocês acham que isso dá certo? O homem vai se sentir controlado, vai se sentir rejeitado da maneira como ele é. E tem homens que fazem isso com as mulheres também, né? Então, a pessoa vai se sentir controlada, vai se sentir rejeitada da maneira como ela é, vai se sentir inferior. Porque a pessoa que quer ali mudar o outro o tempo inteiro, corrigir o outro o tempo inteiro, tá numa postura de superioridade na relação. Tá numa postura de superioridade na relação. E a relação de casal, não pode ter hierarquia. É igual lado a lado do mesmo tamanho. Então, principalmente, eu percebo quando que isso acontece muito. Quando que acontece muito, eu percebo. É quando as pessoas entram em caminhos espirituais, em processos de desenvolvimento, e fica focado em estudar e tudo, e a outra pessoa, às vezes, não tá nessa vibe. E aí a pessoa que está estudando, está crescendo, muitas vezes passa a começar a se sentir inferior à outra, superior à outra, e quer ficar mudando a outra pessoa, quer ficar convertendo, quer ficar arrastando. Isso é complicado. É importante ter uma conversa de alinhamento de valores, do tipo, olha, a gente precisa ter um olhar de crescimento juntos, né? Para não começar a ter cada um olhar para uma coisa, tudo mais, e buscar esse alinhamento. Agora, buscar converter o outro, corrigir o outro, porque agora você está se sentindo melhor e superior, é delicado. Aí, porque o que acontece? A pessoa começa a entrar no lugar de mãe, no lugar de pai da outra pessoa, de educador da outra pessoa, de corrigir. E se você fica numa postura de superioridade no relacionamento, a outra pessoa numa postura inferior, isso cobra um preço. Porque aí a pessoa vai buscar fazer alguma coisa, ou para ela se sentir maior,
Que é, por exemplo, o que acontece muito com os homens que traem para elevarem sua autoestima, para se sentir bem com o seu masculino, sabe? Para elevar sua autoconfiança. Quando o homem se sente inferior no relacionamento, é o maior perigo. Maior perigo. A mulher já é quando ela se sente insegura no relacionamento, esse perigo maior. Tá? E ou o homem vai fazer isso, ou a mulher vai fazer isso para se sentir maior, ou é quando aquela pessoa que fica atacando o outro para puxar para baixo, sabe? Para puxar para baixo. Que aí é complicado. Aí já começa as agressões, já começa a denegrir o outro, que é igual a gente vê. Presta atenção em entrevistas, muitas vezes de artista. A pessoa dá entrevista sobre a sua esposa, sobre o seu marido, falando coisa ruim, falando mal publicamente, tá querendo rebaixar o outro por algum motivo, por algum senso de inferioridade ali na relação. Então cuidado com esse tipo de postura num relacionamento. Cuidado. E aí um outro ponto aqui que o Bert Hellinger pega no pé constantemente. Ele pega no pé constantemente. O que ele fala? Uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. Uma relação sem casamento, sem avançar para as próximas fases, os próximos níveis, é ferir-se constantemente. Porque parem para pensar, pessoal, por que se você está num relacionamento de longo prazo, já está bastante tempo com a pessoa, por que você resistiria em avançar de nível? Por que você resistiria em aprofundar o compromisso? Tem algo aí. Ou algo pessoal no sentido do quê? Trauma. Por exemplo, conheço pessoas que resistem em avançar para o casamento porque o casamento dos pais foi fonte de sofrimento para a família. Ou por crença. Aí a pessoa criou uma crença de que o casar vai trazer problema, vai tirar a liberdade. E é aí que o Bert Hellinger fala. O que o Bert Hellinger fala? O casamento é a despedida da juventude. O casamento é a despedida da juventude. Aí você entende por que muitos resistem? E é verdade. Parem para perceber. Como que é o ritual do casamento. A Maria José falou ali, ó, o que mais ouço nessa resposta é que o papel não faz diferença, porque a pessoa é ignorante em relação a todo o movimento espiritual arquetípico que acontece. Como assim arquetípico? O casamento é o ato de sair do arquétipo do príncipe e da princesa para ir para o arquétipo da rainha e do rei. E isso muda toda uma questão psicológica. Tá? Lógico, tem pessoas que casam e mesmo assim ela não quer sair, não quer desapegar da juventude e depois vai ficar querendo voltar, ok? Vai ficar um lado dela preso naquilo ali. Muitos têm esse padrão. Aí entendam o seguinte. Também não pode casar por casar. Só vamos casar por casar, entendeu? Aquela coisa só para cumprir a obrigação. A intenção conta, ok?
Aí observem como que é o ritual de um casamento. A mãe leva o seu príncipe, a mãe leva o seu príncipe em direção a uma princesa. O pai leva a sua princesa em direção a outro príncipe, para que por meio do matrimônio eles cortem o cordão umbilical justamente mais profundamente com a mãe e o pai, principalmente a mulher com o pai, deixando de ser a princesa do pai, e o homem deixando de ser o príncipe da mãe. É um divórcio dos pais o casamento. É um divórcio dos pais o casamento. É um ritual de iniciação. Esse deveria ser plenamente o objetivo. Tá? Para que eles saiam do reino dos pais, regido pelos pais, para que criem agora juntos o seu próprio reino e sejam um rei e uma rainha no seu próprio reino e não mais um príncipe e uma princesa no reino dos pais. Aí o que a gente vê? As pessoas muitas vezes casam, só que o homem ou a mulher quer continuar sendo o príncipe e a princesa no reino dos pais e não avançam em assumir as responsabilidades do seu papel, agora como homem, como marido, como mulher, como esposa, e depois o próximo passo, a continuidade da família, como mãe, pai, depois netos e a perpetuação da vida, perpetuação do legado da família. Entenderam? Aí o Bert Hellinger, por que ele fala que é ferir-se continuamente? Porque em algum nível, quando você decide não avançar, em algum nível você está resistindo em passar para o próximo nível com essa pessoa que está do seu lado. Passar por um nível espiritual principalmente. Porque qual é a função do casamento? É aí que se perdeu. Não pode ser vazio e banal. Qual é a função espiritual? Quem fala aí só da questão do papel é porque esqueceu ou não sabe o propósito espiritual do casamento. E o ideal é ser os dois, tá? O ideal é ser os dois. Perante o testemunho dos homens, porque aí você está assumindo um compromisso com aquela pessoa aos olhos da sociedade. Você está assumindo uma responsabilidade com essa pessoa para a sociedade. O casamento no civil, você faz um voto, você assume uma responsabilidade perante a sociedade em relação a essa mulher ou em relação a esse homem. E também um compromisso com a família. E o religioso? O religioso, você está assumindo um compromisso de cuidar de uma filha de Deus, perante Deus. Perante Deus, você assume um compromisso de cuidar e zelar de uma filha de Deus e a mulher de um filho de Deus, para que juntos, numa comunhão do yin, do yang, do masculino sagrado, do feminino sagrado, juntos, esse homem e essa mulher possam servir a Deus de uma maneira melhor, e servir a uma família, e serem um portal para a continuidade da vida. Esse é o motivo real. Esse é o objetivo espiritual real. Mas quem tem essa consciência? Quem tem essa consciência? Diz para mim. Quem tem essa consciência? Quantos casamentos são decididos só por questões financeiras? Sem objetivo espiritual nenhum, sem nada.
muitas vezes só por interesse, ou só para não ficar sozinho, só para garantir que eu não fique sozinho ou sozinha. Só porque eu quero ter filho e o que importa é o filho, então eu vou arranjar aí o primeiro que aparece para me dar um filho. Não tem isso? Muito isso? Tá? A Sueli perguntou, isso vale também para uma segunda relação candidata a um segundo casamento? Sim, Sueli. Só que com a necessidade de honrar e respeitar o parceiro anterior, a relação anterior. Tá? E agradecer por tudo que recebeu, inclusive os aprendizados por meio de situações difíceis. E utilizar esses aprendizados e tudo que recebeu por meio da próxima relação. Então, segundo casamento, terceiro casamento, precisa honrar e respeitar aqueles que vieram antes. Entendendo que você está com um terceiro marido ou o terceira esposa e eles não entram no lugar de quem veio antes. Vem depois. E tem alguns alinhamentos de respeito, de honra, para que possa dar certo, entendeu? Quando a filha diz ser não binária, isso é um assunto que eu preciso de uma live inteira para explicar essas questões, tá, Mari? E agora a gente está no final da live, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas depois, se vocês quiserem, eu entro nesses assuntos polêmicos. Eu vou ter que entrar, porque nesse livro fala bastante sobre questão de sexualidade, homossexualidade. E eu vou trazer os pontos de vista sistêmicos e espirituais nesse sentido para vocês. Continuem antenados no clube aí, que nós vamos conversar sobre essas questões de sexualidade, gênero e tudo mais. Vou trazer meu posicionamento, ok? Então, pessoal, se abram, ressignifiquem, pelo amor de Deus, ressignifiquem o que é um relacionamento de casal. Ressignifiquem o que é o casamento. Ressignifiquem o que é paternidade e maternidade. Olhem por uma ótica espiritual mais profunda. E não só por essas crenças que tem, né, que tem na sociedade, crenças limitantes com base nessa guerra que existe entre o masculino e o feminino. Entendam o seguinte, o mal, tá? Já vou fazer uma deixa aqui desse assunto que foi trazido. O mal, as forças contrárias querem perpetuar e aumentar a guerra entre homens e mulheres. Ok? O mal quer que tenha cada vez menos relacionamentos. O mal quer que tenha cada vez menos famílias. O mal quer que cada vez mais homens e mulheres decidam não serem pais e mães. Porque eles são contrários ao quê? Eles são contrários à vida. Eles são contrários à vida. Tá? O mal quer que o masculino não esteja na sua plena expressão, que o feminino não esteja na sua plena expressão, porque nós somos frutos do divino e precisamos manifestar plenamente o masculino sagrado e o feminino sagrado, que é uma expressão do divino, independente se você você é considerado homossexual ou não. Você pode ter questão de opção de relacionamento homossexual e ao mesmo tempo você expressar o masculino sagrado, o masculino na sua plenitude, ou o feminino sagrado, o feminino na sua plenitude. Não separe, não misture essas coisas. Vou explicar com calma, tá? Ao longo das lives, ok? Então entenda o seguinte.
O mal quer que tenha cada vez menos casamentos. O mal quer que tenha cada vez menos famílias harmoniosas, famílias crescendo. Cuidado com essa manipulação que existe na sociedade. Vocês sabiam que as forças contrárias, o mal que existe, tá? É a ausência do bem. Eles estão na ausência do bem. Eles não existem propriamente dito. Eles escolheram se desconectar do divino e de Deus. Vocês sabiam que o principal alvo das forças contrárias é a família e os relacionamentos de casal? Vou repetir. O principal alvo das forças contrárias é a família e os relacionamentos de casal. Reflitam sobre isso. O principal alvo é a família e os relacionamentos de casal. Observem, se vocês observarem, pega as pessoas que são problemáticas na sociedade. Todo esse problema que a gente tem social em vários níveis. E vai a fundo em todas as pessoas que estão causando os problemas e em todos os problemas. Você vai chegar em uma família desestruturada. Você vai chegar numa família desestruturada ou você vai chegar num problema de casal dos líderes dessa família. Reflete isso que eu estou falando e pesquisa por você mesmo. Uma pessoa que causa o mal. Pega os políticos aí e vai a fundo e olha o lado familiar e tudo mais, aonde que isso vai decorrer. Um assassino, seja o que for, pega aí. Pessoas que estão causando o problema. E vai a fundo, você vai ver que você não vai chegar em questões de famílias desestruturadas, famílias sem amor, sem o núcleo, problemas de casal dentro dessa família, pessoas de coração fechado. Então se vigiem nesse sentido. 24 horas por dia vocês estão sendo influenciados e manipulados contra a família, contra a vida e contra o amor, de formas muito sorrateiras. Eles querem que homens e mulheres guerreiem cada vez mais um com o outro. Querem que você continue com o coração fechado. Querem que você continue sem perdoar, sem liberar questões com sua mãe, com seu pai. E você vai permitir? Eles querem desestruturar as tradições. O casamento, por exemplo. As bases espirituais. Põe a mão na consciência. Não permita que isso aconteça. Tá? Proteja a sua família. Okay? Proteja o seu relacionamento de casal. Tá? O mal vai fazer de tudo para pôr você contra outra pessoa. Para você tomar decisões que vai desestruturar toda a família. O mal fica no ouvido ali de homens e mulheres. Ó. É só uma vez. É só uma mensagem. Né? No sentido de traições, por exemplo. E quantas famílias se desestruturando nesse sentido. Ou é só uma bebedeira. Vai lá na mente de muitos aí também. Vigiai e orai. Ok? Combinado, pessoal? Avancem.
Avancem os níveis nos relacionamentos de vocês. Superem os medos. Superem as crenças limitantes. Parem de fugir de responsabilidades. Sejam afetivas ou seja de trabalho. Por exemplo, eu comecei a ganhar mais dinheiro profissionalmente quando eu decidi assumir mais responsabilidades. Eu tenho mais turmas, tenho mais alunos, tenho mais pacientes, eu assumo mais responsabilidades. E às vezes você quer crescer, você quer prosperar, mas você não quer assumir responsabilidade com nada nem ninguém. Eu tenho responsabilidade com as lives, com vocês, com as mídias sociais, com o clube. Eu tenho responsabilidade afetiva com o Ravi, responsabilidade emocional, afetiva com a Marina, com a minha família. Olhem para isso, cuidem disso, aprofundem-se nisso e cresçam nisso. Que vocês vão receber frutos disso. Frutos disso. Por mais que você pague um preço de sacrifício, que na verdade, da onde vem a palavra sacrifício? O significado correto é sacro, sagrado, ofício, trabalho sagrado. Não tem nada a ver com dor, sofrimento, autopunição, que foi o significado que colocaram na sociedade. É sacro, ofício, trabalho sagrado, maior do que a si mesmo. Maior do que a si mesmo. Ok? Direcionem a vida de vocês para um caminho maior do que a si mesmos. Só que se colocando na lista, se nutrindo, se amando, se cuidando no processo também, senão não faz sentido também, né? O amor próprio faz parte. Beleza? Combinado? Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.